Boa noite, amigos. No ar, mais um Cadeira Cativa aqui na Umbra TV, nessa sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2021. Dia projetando já uma rodada do final de semana, repercutindo a reta final, não reta final completa, porque alguns jogos ficaram atrasados, mas dos jogos que aconteceram no meio de semana, o Inter conseguiu uma vitória fundamental lá no Ceará, contra o Ceará, obviamente, um jogo importante, um jogo que o Daniel conseguiu atuar e talvez o Daniel tenha que atuar também no final de semana. E aí eu menciono o Daniel pelo seguinte: o Inter tem dois goleiros de um patamar bem interessante, de um patamar que alguns dizem que não são dois goleiros consolidados, não são duas unanimidades, mas são dois goleiros de um patamar elevado. Marcelo Lomba e Danilo Fernandes. Os dois não estavam disponíveis em determinado momento do jogo ontem. O Lomba sentiu um problema ontem mesmo, o Danilo já estava com problemas lombares, já estava fora, já era anunciado que estaria fora há um bom período, e aí mais um jovem surge da base. Não é uma novidade o Daniel, mas é um goleiro seguro, que já demonstrou, inclusive no ano que o Inter estava na Série B, que tinha potencial, mas como tem dois cascudos ou dois mais experientes à frente, ele vai sendo barrado, vai tendo o seu progresso interrompido. E agora talvez ganhe uma sequência, atuou alguns minutos ontem e contra o Goiás, domingo às 6h15 no Beira-Rio, é grande a possibilidade de ele atuar. Isso porque nenhum dos dois, nem o Lomba, nem o Danilo, treinaram hoje, o que não é normal, porque goleiro, faça chuva, faça sol, dia depois ou 10 dias depois de jogo, está sempre treinando. O fato para o Inter o Inter sonha sim com o título. Não é algo impossível. Afinal de contas, o Inter tem só 6 pontos de diferença para o líder, que é o São Paulo, mas o Inter tem ainda um confronto direto. Então, tem uma possibilidade real de chegar próximo do São Paulo. Nessa rodada, o São Paulo tem um clássico com o Santos e o Inter tem um jogo teoricamente mais fácil contra o Goiás. Então, essa rodada pode ser importante para que o Inter se aproxime de vez do tricolor do Morumbi, que na rodada passada ninguém imaginava que perderia com tamanha naturalidade para o Red Bull Bragantino. Então, o São Paulo é uma equipe, e o Thiago José está chegando aqui daqui a pouquinho para falar também conosco sobre isso, o Bruno Soares igualmente, 2 jornalistas no estúdio, além do professor Enio Kaufmann e do Lucas Bolzan, que vão participar via Skype conosco. O São Paulo é uma equipe que não surpreende a boa atuação quando tem, porque tem méritos e tem um futebol envolvente em alguns momentos, assim como não surpreendem atuações apáticas como a que teve contra o Grêmio, que se estivessem jogando até hoje Grêmio e São Paulo pela Copa do Brasil, São Paulo não teria marcado gol, e também não surpreende a atuação que teve contra o Bragantino. Contra o Bragantino, aos 18 minutos do primeiro tempo, já estava 3-1 para o Bragantino. Se a gente usa a frase, e é uma frase surrada que se usa aqui no Rio Grande do Sul, quando a dupla Grenal vai enfrentar clubes pequenos ou clubes de menor expressão ou equipes menos qualificadas, é uma frase que eu ouvi, por exemplo, do jogo do Inter contra o Ceará. Um clube que pensa em título não pode deixar 3 pontos lá no Ceará, tem que trazer esses 3 pontos. Bom, então a gente pode dizer também que um clube que pensa em título, como o São Paulo, também não pode deixar 3 pontos lá contra o Red Bull Bragantino e Bragança Paulista. Assim como um clube que pensa em título não poderia deixar 3 pontos, por mais que seja um clássico Fla-Flu, mas o Fluminense é infinitas vezes inferior no quesito financeiro, no quesito organizacional, até nesse momento, do que o Flamengo. E o Flamengo perdeu pontos também para o Fluminense. Tem muito torcedor do Inter que já está brincando, que está iludido, que possivelmente vai ganhar o Brasileirão, que está confiante na conquista do Brasileirão. E aí, daqui a pouco, depois do intervalo comercial, eu vou querer provocar o professor Enio Kaufmann, viu, Thiago José? Porque eu quero saber o seguinte: o Abelão já mostrou o suficiente para a direção ter convicção de que ele fica? A convicção na mudança, trazendo o espanhol Miguel Ángel Ramírez, é maior do que os resultados que o Abel está obtendo? Enfim, eu quero saber um pouco sobre essas questões porque me interessam. No lado do Grêmio, bom, o Grêmio também pode, de certa forma, sonhar com o título. Se a gente diz que o Inter, com 50 pontos em 28 jogos, pode sonhar com o título, o Grêmio, que tem 48 e 27 partidas disputadas, também pode sonhar. Porque ganhando esse jogo atrasado, o Grêmio vai a 51 e ultrapassa, inclusive, o Internacional. Tá certo, o jogo atrasado é contra o Flamengo, mas quem quer pensar em título
não pode deixar esses obstáculos também atrapalhar. A gente vai falar sobre isso, muito mais sobre o Brasil de Pelotas, que perdeu agora há pouco para o Avaí na Série B, mas que teve Tyson assistindo. Tyson já está aqui por Pelotas. Será que um emissário colorado vai para lá para negociar um pré-contrato? Em janeiro já pode. Já voltamos. Sete e 9, de volta com o nosso Cadeira Cativa, já conosco aqui no estúdio Thiago José, jornalista, radialista, comunicador. Também já estou vendo aqui no meu retorno interno o professor Enio Kaufmann, ex-conselheiro do Inter, o Lucas Bolzan, atual conselheiro do Grêmio, também já prontos para participar conosco. Eu quero começar provocando o professor, porque faz tempo, é desde o ano passado que eu não lhe provoco, professor. O senhor também está iludido com as atuações do Inter e também acha que o título é possível, professor? Boa noite. Não, são duas coisas, não mistura. Em primeiro lugar, boa noite, feliz ano novo para ti, para todos, é a primeira participação no Cadeira e espero que seja uma das últimas por Skype, né? Eu realmente estou com bastante saudade de estar aí no estúdio, de brincar e comentar com vocês. Acho que tem que separar essa tua pergunta em duas. Iludido com o Internacional? Não. Não, tu é testemunha que ao longo de 2020 eu sempre chamava a atenção de que o Internacional estava tendo resultados muito, muito melhores do que o plantel, o grupo que tinha. Agora, é possível ganhar um título? É, porque é um ano maluco, é um campeonato em que ninguém tem um desempenho uniforme. O Juca Kfouri dizia há algum tempo atrás que nesse campeonato tem um melhor time por mês. Cada mês tem um grande time, cada mês surge outro. Lembra quando o Atlético, porque era o único que estava disputando só o Campeonato Brasileiro, porque tinha sido eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores precocemente, que o Atlético ia ganhar de cola erguida? Está aí. Até pode estar no bolo, mas hoje já não há nenhum favoritismo. O Flamengo, com todo o seu plantel maravilhoso, o grupo maravilhoso que tem, está aí. São Paulo, que depois dessa declaração do treinador sobre o Tietê, quem conhece futebol, quem acompanha o futebol, sabe que ninguém ganha o grupo de novo depois de uma frase dessa. E aí a gente pode aproveitar para elogiar os nossos treinadores. Dá para imaginar o Abel ou o Renato falando o que falou o Fernando Diniz sobre um dos seus jogadores? Então, acho que pode acontecer sim, Maurício. Acho que pode acontecer. Agora, o time do Internacional é uma maravilha? Não, não é. A gente viu ontem, no primeiro tempo, assustador, né? Um primeiro tempo duro de ver, né? Mas tá ali, ganhou, jogou bem no segundo tempo, tal. O preparo físico do Internacional é bom.
Isso tem que ser reconhecido. O já está provocando o Lucas, né, professor? Hã? O Renato deu uma porradinha em preparação física da base e o Grêmio já se falou muito em problema de preparação física. O senhor já está dando uma porrada de leve no Lucas Bolzan, que está também conectado, né? Não, eu não me referi ao Grêmio, não, em absoluto, não. Realmente não. Até porque alguém com esse sobrenome aí a gente tem que respeitar, né? Sabe? O cara que tem o sobrenome. O Lucas é sobrinho, se eu bem me lembro, a gente esteve ativo. O Lucas é primo do Romildo. Então tá, isso é pedigree indiscutível aqui no Rio Grande do Sul. Tudo bem, então, Lucas? Não quis dar uma porrada no Grêmio, não foi nenhuma indireta. Eu estava simplesmente elogiando o preparo físico do Internacional. Que eu acho que realmente o Internacional tem corrido no segundo tempo, corrido bem, e um treinador capaz de mudar o time sem mudar as peças no intervalo. A transformação do Internacional ontem é óbvio que passa pelo Abel. A gente vai falar mais sobre o jogo de ontem do Inter, mas até para introduzir o Lucas Bolzan aí no bate-papo. Ok, o professor levou de leve, disse que não é uma provocação, mas tu concorda com o Renato? Está difícil mesmo a preparação da base para o Wanderson não conseguir aguentar os 90 minutos sem cãibra? E aí, Lucas, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Maurício. Prazer estar falando contigo aqui, com o professor Enio, com o Bruno, com o Thiago. É um prazer para mim estar começando o ano também. É a primeira vez que eu participo esse ano. Eu já sou de casa aí, como diz o REC, então a gente já participa já faz algum tempo e é sempre um prazer estar aqui contigo e com o pessoal, com os telespectadores. A gente sabe que é uma grande comunidade de apaixonados por futebol que participam e é sempre uma honra a gente estar aqui conversando com vocês. Eu vejo duas coisas com relação a essa questão comentada pelo Renato. Primeiro, a questão do Wanderson também tem que entender a questão psicológica do jogador. Aquele jogador que está fazendo o segundo jogo como titular, segundo jogo como profissional, ele está dando sangue. De fato, eu acho que o corpo não aguenta, né? É aquela coisa, geralmente o pessoal mais velho diz, olha, eu estou jogando bola, a minha cabeça pensa, o corpo não faz. Nesse caso, a cabeça dele está pensando muito e o corpo está fazendo muito. Então, eu acho que é normal também a questão das câimbras e tal, mas é assim, o fato tem que se corrigir e é uma coisa fácil de se corrigir, né? Não é nada fora do comum e acho que logo em diante aí o Grêmio vai conseguir resolver isso. Maurício, que eu fiz uma cirurgia no meu pé nessa virada do ano aqui, né? Então eu tô aí, ó, vou mostrar pra vocês, tô de bota. E nunca eu vi tanto futebol, né, cara, na minha vida, porque agora tem futebol todos os dias, do Natal, tinha futebol. E ontem parei para olhar o jogo do Inter. Realmente eu concordo com o professor Enio. O jogo do Inter no primeiro tempo foi muito ruim mesmo, surpreendentemente ruim, mas também eu acho que um pouco também pela forma que o Ceará conduziu o jogo. Mas voltando aqui também à questão do Grêmio, da preparação física, eu estou vendo aí que a imprensa e a mídia está um pouco questionando essa questão da escolha do Renato, de não levar esses 4 ou 5 ou 6 titulares para jogar contra o Fortaleza, mas eu quero relembrar que nós vamos ter 7 jogos esse mês de janeiro. A gente já fez o primeiro, né? E vão ter mais 6 jogos. Mas o Grêmio vai ficar uma semana, porque o próximo jogo, se não me engano, com o Palmeiras vai ser na sexta-feira que vem. Então a gente joga sábado e na outra sexta. Então é quase uma semana, são 6 dias. Mas o Grêmio não treina, né? No intervalo, já foi falado, no intervalo da semana, há não sei quantos meses, teve agora essa pausa que os jogadores tiveram uns dias de folga. E eu acho que é vital, sim, fazer um tipo de preservação física para aguentar o rojão. Não estou dizendo que o Fortaleza é o time mais fraco da sequência, de maneira nenhuma, acho que o Grêmio respeita, ainda mais que vai jogar fora de casa, mas é uma viagem longa, é desgastante, é um time que também não anda super bem das pernas, ele está com uma crise, hoje amanhã vai estrear o novo técnico, um conhecido nosso, que é o Anderson Moreira. Então, assim, daqui a um pouco era o jogo para dar uma poupada, jogadores um pouco mais de idade também, jogadores que estão voltando de lesão, eu digo hoje, a nossa dupla de zaga, por exemplo, teve um ano muito incompleto. Eu acho que daqui a um pouco é uma questão muscular, então, de preservar, porque nós vamos ter uma porrada de jogos aí em janeiro e jogos também de outra magnitude. Então, a gente vai encarar aí o Grenal, por exemplo. Então, eu acho que é importante algumas peças, ele daqui a pouco fazer aquele tipo de rodízio que não desestrutura tanto o time, né, Maurício? Daqui a pouco tira uma ou duas peças titulares no jogo e assim vai substituindo para os jogadores, daqui a pouco a altura não descaracteriza muito o elenco. Então, eu não questiono o Renato, eu acho que é uma escolha certa. E, de fato, deve ter algum tipo de base científica, né? Tem alguns testes, enfim.
e algumas coisas. Eu espero muito mesmo que a gente tenha a nossa dupla de zaga em perfeitas condições de jogar a final. Então, eu acho que isso também faz parte acho que a nossa equipe técnica está pensando nisso. De dar um tempo para os jogadores, para eles se agilizarem e para poder chegar. Claro que a gente prioriza o Campeonato Brasileiro, eu acho que o Grêmio também tem chance de ganhar, mas a gente tem que fazer também, né? A Copa do Brasil a gente está mais próximo, então acho que é importante. E eu acho que tem como. Só para chamar a atenção, Maurício, a final é em março, né? Provavelmente. Provavelmente, não é certo. Então o senhor acha que o Palmeiras vai ganhar a Libertadores, professor? Mas falta um jogo, Maurício. Não, Dois? Professor, na verdade, a questão da final da Libertadores, da final da Copa do Brasil, as finais, né? Depende de 3 circunstâncias. Se o Palmeiras for a final, que aí sim é algo bastante provável, aí perdendo a final, seria no dia 11 a partida de ida e no dia 17 a partida de volta. Isso que a CBF trabalha. Sim, e aí, se o Palmeiras for campeão da Libertadores, né? É um jogo só, a decisão, né? Lembrando. Aí sim, 28 de fevereiro o jogo de ida e 3 de março o jogo de volta. E se tudo der errado contra o River, o que não é provável, né, professor? Aí sim, manteriam as finais no dia 3 e 10 de fevereiro. São essas 3 possibilidades. Na verdade, são 3 possibilidades. Mas que nós sabemos que o Palmeiras já passou pelo River. Sim. Bom, mas pode acontecer. Mas o Barcelona virou o jogo. Mas não. Aqui não vai acontecer. Não vai acontecer uma vez. Eu não daria como jogo jogado, hein? É contra a Argentina, hein, professor? Meu Deus do céu. Contra 3-0 e com o time com a qualidade que tem o Palmeiras, não é jogo. Bom, professor, o time de qualidade do Palmeiras é o time que empatou com o América Mineiro também, né? E que só ganhou do América Mineiro na Copa do Brasil no segundo tempo, segundo jogo. Porque o América Mineiro é um time muito bem organizado, é um bom time e que, como não tem grife, todo mundo entra contra o América Mineiro achando que é jogo jogado. Aconteceu com o Corinthians, aconteceu com o Internacional e quase acontece com o Palmeiras. Mas os jogadores do Palmeiras não podem entrar com esse salto alto que o senhor tem na declaração? Olha, já está 3-0. Podem, Maurício, podem. Faz um golzinho no primeiro tempo pra te ver. Faz um golzinho no primeiro tempo pra te ver. Não, Podem. Tu te lembra quando o Grêmio tomou 3-0 do Boca em Buenos Aires? O Lucas certamente lembra. E aí fizeram todo um movimento aqui que dava para reverter, que o Grêmio ia reverter, que o Boca era o Caxias com grife. Lembram? Lembram disso? Foi 3-0 o primeiro jogo. O que aconteceu aqui? Repetiu. Aqui foi 2-0. O 2-1. Mas, professor, vamos lembrar que o Grêmio tinha feito diversas façanhas em 2007 de reversão de placares. Essa esperança da torcida tinha fundamento, tá? A única diferença era o Caxias com grife, né, professor? Isso, que antes tinha sido contra o Caxias e era contra o Boca do Riquelme. É isso? Contra o Defensor nós ganhamos de virada. Eu não me lembro qual é o outro time, acho que não foi. Não sei se foi o Santos. A gente também ganhou. São Paulo. O Grêmio tava naquele ano de 2007. Eu acompanhei muito bem isso. Sofri muito naquele jogo. O Grêmio não ganhava nenhuma fora e resolvia em casa. Tá bem. Exatamente. Só que o Grêmio não tinha perdido nenhuma fora de 3-0. Nenhuma vez o Grêmio tinha perdido de 3-0, reverteu, a não ser contra o Caxias. O professor, dá pra gente ampliar até essa discussão e tentar lembrar de alguém que reverteu um placar de 3-0 na Libertadores. Eu, puxando da memória agora, não consigo me lembrar. Então, eu vou nessa linha do professor, assim, é improvável. Na verdade. Óbvio que é muito difícil. Mas é aquela coisa, daqui a pouco eles fazem um gol no primeiro tempo. E a coisa, depois faz um segundo ali e complica. Mas eu acho que também pode. Viu, professor? Eu vou continuando nessa linha. Eu vou só concordar com o senhor, professor, e vou provocar. Repete. Eu vou concordar parcialmente com o senhor, provocando inclusive o Thiago José.
provocando inclusive o Thiago José, que está conosco aqui no estúdio, que diz ser coxa branca. Diz ser, porque faz tempo que saiu já do Paraná. Tá triste. Né? Eu sou atleticano até morrer, como diz a música do Atlético, né? Mas... Tu é bruxinho do Petralha, né? Meu bruxo Maricelso Petralha. O Atlético enfrentou o River com o seu com o terceiro goleiro e nenhum goleiro na reserva e conseguiu levar para os pênaltis aquele jogo. Então, não tá tão difícil encarar esse River. Por isso que o professor tem muita razão, né, Thiago? Muito boa noite a todos. Saudação, professor. Fomos colegas aí nas urnas, né? No último mês de novembro. Até por isso fiquei um tempo afastado, devido à lei eleitoral. Mas, assim, eu acho que a comparação mais apropriada, se formos pegar aí o Grêmio, a dupla, é os 3-0 ou 3-1 que o Grêmio toca no Barcelona de Guayaquil lá. Porque o Palmeiras sai para jogar uma semifinal, faz 3, o Grêmio saiu, fez 3. Então é praticamente impossível, mesmo que não, ainda mais que não há torcida, não há aquela pressão. O River até pode ganhar o jogo, mas o Palmeiras vai apatifar o jogo, o Palmeiras vai fazer tudo o que tem que fazer. Então eu acredito que essa coruja já... Desculpa te interromper, mas o jogo é em São Paulo. Exato, perfeito. Por isso que a situação é a mesma do Grêmio, porque com o Barcelona também foi em Porto Alegre. Então o Grêmio Por isso que eu digo que o Palmeiras já está na final. Isso. Eu concordo. E na final, o Palmeiras é favoritíssimo, aí já não tanto sei. contra o Boca como contra o Santos. Ano passado, vendo o Flamengo jogar aqui no Brasil, a gente dizia que era favoritíssimo na final também. E é um jogo só, né? E eu acho que passa o Boca. Eu acho que não passa o Santos. Eu acho que passa o Boca Juniors. Mas olha que esse Boca a gente viu enfrentando o Inter. Também não é grandes coisas. Né? Não é grandes coisas, mas lá deixou de ganhar. Teve bola na trave, etc. Eu acho que na hora... Mas também deixaram de marcar um pênalti pro Santos. É meio duvidoso. Mas eu acredito assim, vai dar Boca e Palmeiras e o Boca vai ganhar esse jogo. Na hora H, no Maracanã... Claro, é um achismo, assim. O fator Maradona pode pesar, Thiago? Maradona, os caras vêm pra patifar, é Maracanã, jogador brasileiro é supersticioso, maracanazo. O Palmeiras, não vamos se enganar que vai jogar como jogou aquele... O Grêmio não jogou do 3-0 do Barcelona, depois jogou meio tempo contra o Lanús, realmente um futebol exuberante. Então, assim, era o dia do aniversário dos meninos lá, então não vamos achar que agora o Palmeiras vai jogar todo o jogo assim. E na final, aquela camisa com as bandeiras da Suécia, né, por causa do navio sueco que aportou em Buenos Aires e por isso as cores, eu acredito que o Boca vai passar do Santos e lá no Maracanã vai ganhar. Então, assim, desse fator, o Palmeiras já está na final, isso é fato. Agora, eu acredito que a final da Copa do Brasil sai no começo do mês porque eu acho que vai dar Boca em cima do Palmeiras. Bom, primeiro que não seria no começo do mês, né? Seria dia 17. Dia 11. Dia 11 e 17. Já mudou, não é mais 3 ali, né? É que 3 só será se o Palmeiras não chegar na final da Libertadores, porque perfeito. É muito próximo. Isso é importante. Então meados. Obrigado, professor. Meados de fevereiro, então. Eu ainda acho, respeito, claro, são opiniões, né? Eu ouvi um dos comentaristas famosos da praça aí explicando como passaria River e Santos, como o Palmeiras não tinha nenhuma chance, mas que o Santos tinha chance contra o Boca, blá, blá, blá. Então... Bom, eu ouvi um dizendo que era para o Palmeiras ir com os reservas no Mundial para não complicar o calendário. Aí ele estava brincando. De qualquer maneira, sim, acho que o Palmeiras é bem mais time do que o Santos e bem mais time do que o Boca. O time do Boca depende muito mais da camiseta do que de qualquer outra coisa. E, afinal, tira o fator local, além do fato de que agora, com torcida, o fator local perdeu a importância. Se a gente fizer uma estatística no Campeonato Brasileiro, nunca houve tantos resultados positivos jogando fora de casa. A diferença de jogar em casa ou fora de casa é só o desgaste da viagem. Só um Grenal jogado na Arena ou no Beira-Rio sem público, igual. As chances são exatamente idênticas para os dois. Não tem viagem, não tem nada, não tem público, não tem nada que atrapalhe.
Mas não tem mais aquela história de conhecer os atalhos do seu gramado, professor? Isso, Maurício. Deve ter uns risquinhos ali para o cara conhecer os atalhos. Com a grama. Na verdade, o que faz diferença é a torcida, óbvio. Jogar na arena cheia, jogar contra 50 mil pessoas na arena, jogar contra 50 mil pessoas no Beira-Rio, faz toda a diferença. A questão, professor, Eu acho que uma coisa que todo mundo vai concordar aqui que o Patinho feio é o Santos, né? Não sei, Lucas, não sei, porque... Olha, que se olhar o que o Santos jogou no confronto com o Grêmio, olhar o que o Boca jogou no confronto com o Inter, exatamente, o Boca seria o patinho feio, né? Porque o Santos... Claro que se a gente olhar o início da competição, e até mesmo o elenco do Santos, a gente não levava muita fé. Ele não era favorito sequer contra o Grêmio. Mesmo depois do resultado aqui na Arena, professor, onde o Santos conseguiu o empate, né, com o Grêmio, quase venceu, o Grêmio conseguiu aquele pênalti no final, né? Mas mesmo com esse resultado, se entendia que o Grêmio lá na Vila teria até certa facilidade por ter uma maior qualidade técnica, superar o Santos. Mas o Santos está surpreendendo, o Marinho, Soteldo volta, não enfrentou o Grêmio, é um acréscimo importante. O Santos ganhou confiança, né, professor? Eu acho que esse Boca que tem muito mais a questão da mística, muita gente pensa que o fato de a gente ter perdido o Maradona nesse ano pode fazer com que tenha um certo favorecimento, seria, entre aspas, interessante que o Boca fosse campeão, né? E a gente observou, professor, até foi bastante estranho aqui no Cadeira Cativa de ontem, que a arbitragem comemorou. Eu até questionei o Maurício ontem, né, Maurício? Mas comemorou o acerto da arbitragem ou que não foi pênalti? E foi realmente bastante estranho, né? Porque eles, na hora que o Marinho caiu, os árbitros de VAR falaram, segue o jogo, não foi nada, se atirou. Então, parecia que estavam vibrando mais que quem normalmente fica na arquibancada, essa professor. Força do Boca na Comebol também ela é complicada, né, professor? Olha, vocês que me acompanham há bastante tempo sabem que eu não acredito nessas teorias conspiratórias. O REC ama isso aí. Mas, professor, eu vou lhe dizer o seguinte, o senhor estaria em cima da mesa aqui, gritando pró-Grêmio se a arbitragem fizesse contra o Grêmio ou contra o Inter o que fizeram, o nível da conversa do VAR no jogo. Não é à toa que o Simon, em entrevista ao UOL, chamou de casa da mãe Joana, que árbitros, inclusive da Argentina, criticaram o desempenho do VAR. Eu até posso pedir para o Daniel para separar de novo, porque é uma gritaria mas e é um horror, professor. Não, mas teve a final da Libertadores, a final Grêmio e Lanús. O pênalti que é feito, o pênalti que não é marcado em cima do Jael, esse é um pênalti, o Bolzan até é o representante gremista no programa, eu não quero fazer o papel dele aí, nem do professor, mas aquele pênalti... Mas melhor que eu, pode não, aquele pênalti em cima do Jael já tinha VAR, hein? Já tinha VAR em 2017, eu estava lá trabalhando o jogo, inclusive, já tinha VAR e não foi marcado. Eu lembro de uma cena muito... O presidente Romildo Bolzan, assim, ó, tocando longe do vestiário, o rapaz da empresa lá, que era uma empresa portuguesa, se eu não me engano, que fazia o VAR na época. Então, assim, eu estou mais com o professor Enio, eu acho que é muito mais por causa da pressão, às vezes... O ser humano, assim como o atleta, não aguenta a pressão. Às vezes, os profissionais envolvidos são de mais baixa qualidade e não aguentaram a pressão e não marcaram o lance. Porque, assim, senão eu vou achar que o Lanús também, enfim, teve benefício aquela vez. Mas aqui, ó, professor, já que ele citou o lance... Eu participei ativamente. Erros a favor do Internacional e do Grêmio... Não dá para a gente fazer uma lista dessas? Não, mas professor, a gente vai botar daqui a pouquinho no ar para o senhor ouvir o que aconteceu, porque nem beira o absurdo, passa do absurdo, mas o Lucas estava falando também. Diga, Lucas. O absurdo desses profissionais incompetentes. Claro. Eu só não acho que isso seja algo orquestrado pela Comebol contra o Santos. Só isso. É aí que eu não quero chegar. Mas o senhor, o senhor diz que o REC estaria em cima da mesa se acontecesse contra os gaúchos, quando acontecem esses lances.
Até o senhor subiria na mesa com o que aconteceu no Boca e Santos, professor? Eu subiria na mesa para dizer que foi um erro grotesco, como já houve erros grotescos a favor do Grêmio, a favor do Internacional. Professor, o que eu não faria é ver uma conspiração. Só isso. Mas quando o senhor ouvir o áudio, aí eu vou descrever ele para o senhor vai entender por que tanto grito. Diga, Lucas, você estava falando também ali que a gente se atropelou. Eu acho que eu concordo com o Timóteo. Depois que o professor ouvir o áudio, eu acho que ele vai mudar um pouco de opinião. Mas, enfim, só para lembrar, né, e assim, tem muita coisa até de bastidores que nem chegou na grande mídia com relação à final da Libertadores. O Grêmio teve uma preocupação. O Lanús já há muito tempo tinha, como é que eu vou dizer, as costas quentes dentro da Conmebol. Isso já era tratado dentro da Conmebol não, dentro da Associação Argentina. E a Associação Argentina, por sua vez, tinha as costas quentes dentro da Conmebol. O Grêmio teve uma preocupação com os mínimos detalhes com relação à arbitragem, impressão dos dirigentes. O presidente Romildo assumiu para si próprio essa função. Isso ocorreu. A torcida não tem noção das coisas que ocorreram, da prevenção que o Grêmio fez, e principalmente no jogo final lá. O Grêmio, desde contratação de segurança própria até, entre outras coisas aí, que um dia alguém vai escrever um livro sobre isso. Mas de qualquer maneira... Eu acredito nas conspirações. Pois é, eu só acho assim, que se a gente acredita em conspiração contra, a gente tem que permitir que os outros vejam conspirações a nosso favor. Vou pegar um exemplo. O Grêmio jogou 2 partidas contra, eu acho que é o Independiente da Argentina, na Recopa. Na Recopa. Nos dois jogos, houve expulsão pelo VAR no primeiro tempo de um jogador argentino. Mas corretas? Todas corretas devidas. Mas a discussão não é, tu acha que se fosse o contrário, nós íamos dizer que foi correto? Nós íamos dizer, não, expulsão justa. Professor, eu vou trazer elementos para o debate para o senhor acompanhar. O que aconteceu ontem? A gente vai botar no ar o lance do Marinho. O lance que aconteceu anteontem, que foi divulgado ontem. Antes de publicar o lance, ou antes de divulgar aqui de novo na TV, eu só quero fazer uma ressalva que eu já fiz, e isso é um elogio à Conmebol. Mesmo com a várzea que foi, a Conmebol manteve o seu critério de transparência e mostrou. Aqui a CBF esconde até dos clubes, o que dizer da grande mídia. Eles só mostram na grande mídia quando querem. E a Conmebol não, a Conmebol divulga no YouTube sempre, professor. Que bom que tu falasse nisso, Maurício. Então, mesmo com a várzea que foi, a Conmebol manteve o seu critério e divulgou. Não, até para o pessoal acompanhar, Thiago, para a gente botar no ar esse lance. Tá. Primeiro, nós vamos ouvir o áudio e as imagens acompanhando. O professor, se quiser, pode acessar ali no YouTube, cadeiracativa.com.br. Não tem delay nenhum, chega mais rápido até do que a TV em alguns pontos. cadeiracativa.com.br. O pessoal vai poder assistir. A Conmebol divulgou no seu perfil do YouTube o áudio do VAR. O áudio inicial é o áudio da transmissão argentina. Até o comentarista e o narrador fizeram pareceu pênalti. E logo depois, então a gente vai ver a imagem do lance acontecendo com a narração argentina, da ESPN, da Fox, do grupo Disney da Argentina. E logo depois vamos ter o áudio de como o VAR estava simultaneamente ao lance e aí a revisão. Confiram. Corre Soldano y el balón le queda corto a Carlos Tevez y otra vez el contraataque. Esta sí se puede armar muy linda porque se podía, pero lo recupera Marinho, a ver qué pasa. A ver. Intento zona neutral. Pérdida. Pepe. Ok. Todo habilitado. Ojo la diputada. Ya la diputada. Se deja caer. A ver. Tranquilo. Rosa de fútbol. Puntea. Deja seguir el jugador. Retarte, Roberto. No le doy resistencia para atrás. Quiero ver velocidad normal. No le parece. La 3. Se lo busca mucho, dice. A ver, deja seguir. Cámara 3. Cámara 3. Deja para atrás. Deja seguir. Deja seguir.
¿Va a seguir? Otro ángulo. Ok, le pone la pierna. A ver. Detrás. A ver, desde la YouTube, a ver, No. que no reanude. La regresa. Ahí está. Cámara 7 también tenés. ¿Cómo lo ves, Eduardo? Cámara 7. Espera lo que hay, Roberto, espera lo que hay. ¿Ah? Pero ese Quiero ver velocidad normal, quiero ver velocidad normal. Espérame, Roberto. Retoma, Roberto. Retoma. Perfecto. No, roce de fútbol. Mínimo para ti. Roce de fútbol. Seguimos. Roberto, continúa. Seguimos. Perfecto. Então seguimos com cadeira cativa. Mas no ao vivo, quando tá acontecendo o lance, o VAR já grita: limpio, nada, siga. Então, pô, se um torcedor faz isso, eu entendo, mas o VAR, professor... O VAR está errado, só isso. O VAR está errado, Maurício. Na câmara 7 e na 3 é pênalti, tá? Mas, as Maurício, duas que eles pediram é pênalti. É tão simples, o VAR agiu mal. O VAR agiu mal, não é assim que se espera que o VAR atue. Agora, daí para virar uma conspiração, porque o Maradona morreu e a Conmebol quer que o Boca para homenagear. Por favor. Os argentinos é que fizeram um pacto lá porque queriam ter alguém na final, porque querem ganhar o título pró-Maradona. Você quer colocar alguma coisa, Lucas? Eu ouvi algum comentário ali. Foi pênalti, né? Foi pênalti. Eu acho que... Não, eu também acho que não é conspiração, ainda não chega a esse ponto, né? Mas que de fato eles estavam torcendo ali e teve, né? Mandou seguir, que tem um erro, é explícito, né? Claro, o Lucas tem toda a razão, teve um erro grotesco, não é assim que eles têm que atuar. Só que eu não quero fazer disso uma conspiração. Vem cá, eu que sou mais velho que vocês, eu passei a vida ouvindo os clubes do interior explicar como havia uma conspiração a favor da dupla Grenal no Campeonato Gaúcho. Não tem conspiração nenhuma. Quando Novo Hamburgo foi competente, foi lá, ganhou do Grêmio, ganhou do Internacional, foi campeão. Só que eles são muito mais limitados financeiramente, fazem times muito mais fracos e por isso perdem. Ponto. Futebol é assim. Sabe, a gente tem que parar de ver sempre ou eu ganho, ou eu empato, ou eu fui roubado. Mas tem juiz que errou contra clube do interior que ficou tão feio para tentar agradar a dupla Grenal que até acabou a carreira, né? Olha, teve juízes que fizeram erros graves, assim como teve dirigentes da dupla Grenal que disseram: fulano não apita mais. Escuta, e a federação se curva a isso ou não. Sabe, agora, vamos parar, sabe? Isso tira a beleza do futebol. Achar que tem um grupo que se reúne escondido no Rio de Janeiro para decidir as coisas e tal, vão roubar contra o time tal. Peraí, não é assim. O juiz, aquele que fez aquele monte de bobagem no jogo do Grêmio contra São Paulo, sabe? Aquele juiz foi orientado para fazer aquilo? Claro que não, ele errou grotescamente. Só isso. Como tantos juízes já erraram a favor do Internacional. Quantas vezes se viu juiz errar a favor do Internacional, ou errar a favor do Grêmio, ou errar a favor do São Paulo? Sabe? Cara, mas eu não sei quem de vocês são todos meninos, mas na década de 70 havia uma conspiração da arbitragem contra o Grêmio. Não, a conspiração era o super time do Internacional. Como eu passei a década de 90 ouvindo como os juízes roubavam contra o Internacional. Não, é que o time do Filipão era muito bom. Ponto final. É isto. Pode perder um jogo aqui, um jogo ali, mas na média os times melhores ganham. Quem ganha são os times melhores. Ainda mais com esse nosso tipo de campeonato. No mata-mata, às vezes ganham Paulista de Jundiaí da vida. Mas num campeonato de pontos corridos, ganham melhor. Mas vai ter uma reunião na CBF, porque o Ricardo Teixeira vai entrar escondido dentro do porta-mala para mandar roubar contra o Internacional. Não existe isso.
sabe? Acho que isso é um desserviço ao futebol, com todo o respeito. Ô Maurício, em relação a essa rodada, né, do final de semana, o Grêmio entra em campo amanhã às 9 horas da noite. Eu estava acompanhando nas redes sociais, é o único termômetro que a gente tem no momento, já que não tem torcida no estádio, né? E hoje, quando a gente divulgou a informação de que o Grêmio preservará alguns jogadores, né, alguns atletas sequer viajaram a Fortaleza, falo do Vanderlei, do Kahneman, do Jean-Pierre e também do Diego Souza. Né? O Maicon não volta também, o Jeromel também não, mas esses realmente por não terem condições. Claro que essas preservações também, né, esses 4 jogadores, não foi um sorteio realizado dentro do Grêmio que os 4 atletas ficam em Porto Alegre. Certamente teve uma avaliação física, de repente estavam a um passo, né, ou muito perto de ter uma lesão muscular, então o Grêmio entendeu por ser melhor preservar. Mas a gente lembra que lá no início do Campeonato Brasileiro, nas primeiras rodadas, contra o Ceará, na partida lá também em Fortaleza, o Grêmio também preservou alguns jogadores, né? Nessa última temporada, o Grêmio não colocou todos os reservas em campo, em poucas oportunidades isso aconteceu, mas chama atenção que na viagem mais longa do Campeonato Brasileiro, o Grêmio preserva. Então parece que não é bem a questão sequência de jogos. O Grêmio ficou uma semana parado, jogou contra o Bahia, em Porto Alegre, tem esse jogo amanhã às 9 horas da noite contra o Fortaleza e depois volta a campo só na sexta-feira, contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Então não é a questão sequência de jogos, e sim a questão viagem. Mas, voltando ao ponto que eu comecei, os torcedores não gostaram nem um pouco, Maurício, disso. Reclamaram bastante, porque se a gente olhar a tabela, o Grêmio tá vivo, né? Se o Grêmio ganhar esse jogo a menos do Flamengo, tem confronto direto contra o São Paulo, o Grêmio pode brigar ainda pelo título brasileiro. E o Renato, até na entrevista coletiva depois da última vitória contra o Bahia, ele citou que o Grêmio tá dando muita atenção ao Brasileirão, mas citou a questão G4, vaga direto para a Libertadores fase de grupos do ano que vem. Não citou título. Isso acaba, de uma certa forma, incomodando o torcedor, né? Mesmo que esteja na final da Copa do Brasil, o título não está garantido, né, Maurício? Aí eu quero ouvir o Lucas Bolzan sobre isso, porque, de fato, a gente tem que lembrar que final de semana não teve rodada por conta das festas de fim de ano, a CBF decidiu dar uma folga. Se complicou na tabela lá na frente, especialmente do Palmeiras, mas decidiu dar uma folga. A CBF não conseguiu recuperar o jogo do Palmeiras da primeira rodada ainda, mas achou uma data ali para dar uma folga para o pessoal poder ir para as festas de fim de ano, curar, ressaca e tudo mais. Esse é um ponto. O Grêmio não está fazendo talvez uma preservação antecipada, ou prevendo que algo possa acontecer com alguns atletas pela sequência árdua. É bem verdade que eles vêm da outra temporada, por mais que tiveram uma semana e meia de folga praticamente já entre um jogo e outro. E aí vem o outro lado, Lucas. Na abertura do programa eu estava citando isso. Se eu digo que o Inter, com 28 jogos e 50 pontos, é candidato a título, por que eu não diria que o Grêmio, com 48 pontos e um jogo a menos, não é candidato? E por que o Grêmio não acredita que é candidato tanto quanto o Inter parece acreditar, Lucas? Olha só, eu falei isso na entrada do programa, Maurício, e assim, com todo... Eu e o Bruno temos uma relação maravilhosa aí, mas eu vou discordar do Bruno porque é o seguinte, é só analisar a tabela. O Grêmio, então, tem o Fortaleza, a viagem mais longa, e depois nós vamos pegar o Palmeiras, o Inter, não, é o Atlético Mineiro e o Inter. Galo, Atlético Mineiro e Flamengo. Isso, Palmeiras, Galo, Inter... E Flamengo. Aí, olha só, é o jogo atrasado. Os próximos 4 jogos após esse, do Fortaleza, é tudo contra o pessoal que tá lá na frente, tirando o Palmeiras, de fato. Também está competindo, mas tem a final do Libertadores aí no meio do caminho que vai Mas o Palmeiras também é candidato, Lucas. Ok, mas ele vai ter, provavelmente ele não vai jogar com o time 100%, porque ele vai ter jogado terça, né? E o jogo vai ser sexta. Talvez sim, talvez não, a gente não sabe. Mas vai ter algum tipo de desgaste. Mas olha só, todos são confrontos diretos. Então, se tem algum momento que o Grêmio vai dar uma segurada, é esse jogo contra o Fortaleza. Por quê? Porque desses jogos, todos esses próximos jogos, e para completar agora o mês, então, todos esses próximos jogos são confrontos diretos que o Grêmio vai ter que ganhar para ter essa vaga do G4, para pensar em título. Qual é o jogo que o Grêmio pode ter chance de ganhar com o time misto? Qual é o único desses jogos? É o Fortaleza. Então tá certo, poupa agora, é questão de planejamento.
A dúvida. De certa forma, é claro que o torcedor vai ficar bravo. Mas os 3 pontos contra o Fortaleza não são os mesmos de contra esses... Mas qual é a maior chance que a gente tem para ganhar? De qual time? Com o time misto contra o Flamengo ou com o time misto contra o Fortaleza? Se tem que poupar, em qual jogo que a gente vai poupar? Na viagem mais desgastante ou agora? Maurício. 2 coisas Diga, importantes. professor. Primeiro, não são os mesmos 3 pontos, porque se tu ganha do Flamengo, tu não apenas ganha os teus 3 pontos, como tu tranca o Flamengo. Como tu não permite que o Flamengo ganhe. E o Flamengo é teu concorrente direto por uma vaga no G4. O Fortaleza não. A segunda coisa que a mim me deixa intrigado, eu entendo preservar o Vanderlei, que é um jogador que tem idade, preservar o Kahneman, preservar o Diego Souza. Mas o que acontece com esse rapaz, com o Jean-Pierre? De novo sendo preservado, de novo com problema de lesão. Ele é um menino. Ele é um menino. Sabe? É muito estranho. O Vanderlei também não se justifica tanto, professor, porque o goleiro normalmente joga a maior parte das partidas. Tá bem, mas qual é a diferença de idade entre o Jean-Pierre e o Matheus Henrique? É pequena. 1 ano, nem isso. Muito pequeno. Nenhum ano. ano. Mas isso deve ter a ver com aqueles exames que se faz de sangue para ver qual dos atletas está para estourar ou não. O famoso CK. Mas é que se ele vem de uma semana de folga, como é que ele está com o CK elevado? Mas é mais que isso. Por que um jogador jogou, como ele, um jogador como ele, tem esse histórico de lesões musculares? Eu acho que cabe investigar, até porque é um jogador talentoso, muito talentoso, um jogador que, se mudar de atitude, pode ser um jogador extraordinário. Com a atual atitude dele, acho que vai ser um jogador comum, extremamente talentoso. Agora, se ele não for mais participativo, por isso que me chama a atenção essa questão das lesões. Talvez haja alguma relação entre a pouca movimentação, o pouco envolvimento dele com o jogo, com essa questão física. Não sei, realmente não sei. Agora, que chama a atenção, um menino ter tanta lesão muscular, vem cá, ele acabou de ficar parado por quase 6 meses por uma lesão muscular. Então, é recorrente com esse rapaz essa questão. Acho que isso chama a atenção. Agora, preservar o Diego Souza, isso é óbvio. Né? Acho que o Grêmio só tem a ganhar preservando o Diego Souza, o próprio Vanderlei, que já tinha gente criticando o Vanderlei, né, Maurício? Tinha gente questionando. Mas, professor, o Grêmio, antes da sequência de jogos invictos, então antes do confronto com o Santos, Santos lá no Campeonato Brasileiro, quando o Grêmio perde para o Santos, depois começa a sequência. Até aquele momento, tinha gente que questionava a preparação física e o próprio Renato. Diziam que tinha que trocar o técnico porque era fadiga dos metais e o Renato já não tirava mais nada do grupo. Veio uma sequência de resultados positivos, já se sonhou em título, e o Renato é o cara, e o Renato está cumprindo o que está prometendo e tudo mais. Isso tem sido cada vez mais intenso, professor, essa curva do pico de estamos perfeitos e tem que mudar tudo. Não, Maurício, não tem sido. A única mudança é que agora isso aparece nas redes sociais. As redes sociais apenas deram voz a algo que sempre existiu. Quando o time começa a perder, o treinador não presta, o presidente é um burro, os jogadores não jogam nada. Quando o time emenda uma série de vitórias, e o Grêmio emendou, não é que o Grêmio ficou invicto, o Grêmio ganhou, não me lembro, 7, 8, 9 partidas consecutivas. Né? O torcedor já quer fazer outra estátua para o Renato, o presidente é um gênio, o plantel é uma maravilha, vários jogadores deviam estar na seleção. A única novidade é que agora o torcedor pensa isso e bota, e publica. É isso. As redes sociais deram voz a algo que sempre houve. Sempre aconteceu assim. Não é de hoje. Essa
paixão do torcedor. Tem um amigo meu, ele assistia jogo comigo até, ele passava o jogo xingando. Fulano não joga nada, Beltrano é incompetência, técnico é burro, não sei. Daqui a pouco o Internacional fazia 1 ou 2 gols. É uma máquina, é uma seleção, e não sei o que. Estava ele aos pulos, achando tudo uma maravilha. Isso é o torcedor. O maior exemplo do lado do Inter disso é o que depois se torna o Me Perdoa Gabiru, né? O professor arrancava os últimos cabelos que tinha em 2006 quando viu o Gabiru entrando contra o Barcelona na vaga do Fernandão. Depois foi visto no Beira-Rio puxando o couro. Não é verdade. Não é verdade. Que mau caráter, professor. O Gabiru foi um case de um mau jogador, um jogador que não era um bom jogador e que fez o Deus discorda do senhor, professor. Hã? Deus discorda do senhor. Não, ele fez o gol mais importante. Vem cá, o Ailton, aquele que fez o gol do bicampeonato nacional do Grêmio, era um bom jogador? Não era. Acertou o chute da vida, de fora da área, em 95, tenho certeza que o Lucas lembra. Pegou um sem pulo de fora da área, nunca mais vai acertar um chute daqueles. Isso tornou ele um bom jogador? Não. Entende? Mas o Gabiru, no início da carreira no Atlético Paranaense, era sensação. Brasileiro, né? Ele foi campeão brasileiro do Atlético Paranaense. E depois? Depois veio pro Inter, foi campeão do mundo. Não, depois ele foi para a Europa. É para a França depois, acho que Cruzeiro, Inter e Cruzeiro. Não jogou nada. Nunca mais jogou nada depois de ter ido bem no Atlético Paranaense. Nunca mais jogou nada em lugar nenhum. Mas ganhou umas 500 chances depois e o Abel apostava nele e acabou dando o maior título do Internacional. Por falar em Abel, professor, depois do intervalo, eu quero ouvir o senhor. Abel tem que ficar, não tem que ficar, tem que ser a convicção do projeto. Os resultados estão superando isso, porque o grupo fechou com o Abel. Eu quero lhe ouvir depois sobre isso. E por falar em técnico e próxima temporada, tem muitos torcedores que perguntam, e eu vou perguntar ao Lucas Bolzan também. O perfil do Renato é o ideal para seguir no projeto do Grêmio? O projeto segue consolidado com o Renato? É isso que o Grêmio precisa na próxima temporada? E outra, se tem alguém nesse programa que sabe se o PP vai ficar ou não para jogar a Copa do Brasil, é o Lucas Bolzan, e ele nos responde depois do intervalo. Já voltamos. (7h56) de volta com o nosso Cadeira Cativa e relembrando notícia também que envolve esse duelo do Santos que nós mencionamos há pouco. O Santos teve 2 casos positivos de coronavírus depois da partida. O Boca já está querendo reclamar na Conmebol, dizendo que está errado, mas o Santos alega o seguinte: o Santos, antes de viajar, fez os testes, todo mundo deu negativo. Seguiu o protocolo, foi para o jogo. Na Argentina, tanto para chegar quanto para sair, você precisa apresentar o teste negativo de coronavírus. E o goleiro John e o zagueiro Wagner Leonardo testaram positivo e não podem sair da Argentina até que apresentem o teste positivo. O Santos está dizendo que seguiu o protocolo, o Boca já está dizendo, olha,
tem que investigar porque o Cuca não quis nem ir para o vestiário porque já sabia desses testes positivos de coronavírus e nos colocou em risco e tudo mais. Enfim, a briga também fora das 4 linhas vai seguir quente até quarta-feira nesse duelo Boca e Santos, agora Santos e Boca porque a decisão vai ser em São Paulo. Professor Enio Kaufmann, Abel Carlos da Silva Braga, tem um amigo nosso que está de férias, está em Xangri-Lá, está aproveitando, eu falo a localização porque ele postou no Instagram, e que fez um post dizendo, olha, o Abelão tem que ficar e tudo mais, foi bem empolgado o post defendendo o amigo Abel Braga. O senhor acha que já botou uma pulga atrás da orelha do Alessandro sobre permanecer com o Abel ou se troca mesmo pelo espanhol no meio de fevereiro, professor? Bom, vamos por partes. Primeiro, só para aproveitar o que tu disseste, isso significa que o Santos não vai ter o seu goleiro titular no jogo da semana que vem, né? Depende do teste negativo. Se ele testar negativo na terça lá, ele pode embarcar e vir. Mas é improvável, mas... Ele fica lá, ele não está podendo treinar, ele está em isolamento. Evidentemente que não é a mesma situação. Quanto ao Abel, eu acho que quando o Internacional decide efetivar o Abel, o Internacional simplesmente transfere a decisão. Não dá para cravar hoje o que vai ser. O futebol é extremamente dinâmico. Vamos fazer uma hipótese absurda. Tá? O Internacional tem mais 10 jogos, o Internacional ganha os 10 jogos, e aí está incluído o Grenal, e o Internacional vai a 80 pontos e é campeão brasileiro. Bom, é uma realidade. Agora, ou pensa o contrário, o Internacional desanda a perder. Ontem, aqueles 2 gols sem goleiro lá do Ceará no primeiro tempo entram, e o Internacional das 10 partidas que faltam perde 7. O Abel vai ficar? Não. Então não tem. O que o Internacional fez foi postergar a decisão. Realmente postergou. O Internacional deixou claro que não está decidido com essa história. Até porque esse treinador, o Miguel Ramírez, ele tem pouca história, né? Ele tem pouca história. Ele tem um grande trabalho no Independiente del Valle. Não é assim um treinador 100%. Ele é um jovem. Ele tem 36 anos. 36 anos. Está cheio de jogador no Internacional que é mais velho que ele. Mas aí, professor, o senhor acha que o Inter não acertou ainda com ele e que daqui a pouco, por essa demora, a demora pode fazer com que ele siga outro rumo? Ou já acertou, vai ter que desfazer? O que o senhor imagina? O que o senhor sabe dessa situação? Eu acho que o Internacional conversou com ele. Acho que se ele tiver alguma outra oportunidade, talvez ele siga seu rumo. Agora, eu não vejo nenhum time grande, e quando eu digo time grande, é time capaz de pagar um salário de $100 mil. Entende? Nenhum dos grandes times está acenando com essa possibilidade para ele. Entende? O Internacional tem conversas com ele, mas eu não acho que o Internacional tem algo assinado ou tem algo fechado com ele. Mas aí não vale o pensamento de é melhor 80 na mão do que 100 voando, ou 70 na mão do que 100 voando? Tem uma questão também, né, professor? Em relação a essa questão do Abel, eu lembro quando ainda estava no processo de eleição, de definir quem seria o novo presidente do Inter, e quando a gente conversava com as pessoas da chapa vencedora, existia, sim, uma certeza no nome do Miguel Ángel Ramírez, né? De todo essa nova formatação do Internacional, pensando mais nas categorias de base, e ele sendo o cara certo, pela trajetória dele. Claro, é curta a trajetória dele no profissional, mas ele tem uma larga experiência na base lá no Independiente del Valle. Então, assim, convicção no nome dele, eu vejo que a direção tem. Inclusive, definiu por ele. E o campo fez com que eles tivessem que manter o Abel pelo menos até o final da temporada, porque o Abel acertou o time, conseguiu dar uma cara nova, teve uma sequência de vitórias e principalmente o fato de que o Inter sentiu muito a saída do Kudê, a troca de treinador,
E aí o Abel chega, dá azar, porque ele chega num dia, no outro dia ele acaba eliminado da Copa do Brasil. Eu achei engraçado a época que muita gente falou, chegou o Abel, o Inter foi eliminado. Poxa vida, o cara chegou ontem, no outro dia já estava na casa mata e ainda foi o culpado, né? Pra mim não faz sentido. Mas enfim, depois ele teve o azar da... Foi eliminado como, Bruno? Tem toda a razão, foi eliminado como? Como assim, professor? Nos pênaltis? Foi eliminado nos pênaltis. Não, pois mas eu digo... Não é que o Abel chegou e tomou 3-4, né? Exato, perfeitamente. Então, ele teve a Covid também, né, professor? Que foi um azar, ele ficou vários dias sem treinar. Depois ele volta a dar os treinamentos, a gente já vê a cara dele no time. É um estilo de jogo diferente do Kudê, o que não significa dizer que é certo do Abel e errado do Kudê, ou vice-versa. Não, um estilo diferente. E ele consegue trazer resultados e aí fica difícil, porque a direção pensa, bom, vamos trocar o treinador, vai ter o processo de transição, pode atrapalhar, a gente briga pela vaga na Libertadores, quem sabe o título. Então, por isso, Abel até o final da temporada. Agora, eu acho que a direção do Inter tem bem certa na cabeça que quer Miguel Ángel Ramírez, mas, novamente, até o final da temporada, o campo pode falar, né, professor? Se o Inter, de repente, pelo menos brigar até a última rodada pelo título, pode ser que não consiga tirar o Abel. Tem uma semana que vai decidir. E tem a mentalidade, Maurício, tem duas coisas. Primeiro, tem a mentalidade, o Abel não tem o perfil base. Eu perguntei pro Abel isso até, dando a oportunidade que ele se defendesse. Na época, ele não entendeu muito bem a minha pergunta, né? Mas o Abel tem no histórico dele vários jogadores que ele lançou, tanto no Inter, Fluminense e em outros lugares. Ninguém ouvia falar em Caio Vidal antes da chegada do Abel. O Abel vem, coloca o menino, já vai se destacando, é um atleta com uma característica que o Inter não tinha no seu elenco. Esse é o primeiro ponto curioso. E o segundo, Maurício, que talvez seja o que tu vai alertar, dia 24 tem Clássico Grenal, né? Não, e o Inter não vence há bastante tempo. É uma semana que vai decidir. São 2 rodadas, então ali no intervalo de 7 dias. Inter e São Paulo e o Clássico Grenal. Se o Inter consegue resultados bons nesses 2 jogos, a tendência é de uma força muito grande do Abel para permanecer, né, Thiago? Mas aí eu quero meter minha colher nesse angu aí. Eu acho, até espelhando o que o outro lado da cidade faz, aí eu acho que no futebol você tem que ter convicção, né? O Bruno acabou de trazer que a diretoria foi eleita com esta convicção, neste nome do Ramírez, né? E falava abertamente na campanha, né? Aí você agora vai começar a tropeçar. Mas o campo está dizendo... Bom, mas aí você olha para o outro lado da Avenida Grenal e você vê o Renato tomando chapuletada 5-0 do Flamengo, 4-1 do Santos. Se o Bolzan demitisse o Renato no vestiário, a torcida ia aplaudir. Só para terminar o raciocínio. Então, assim, você tem que ter convicção. Ou você traz um cara de fora com novas ideias e vai com essa ideia e tenta implementar. Se você ficar refém... Eu acho que esse é o grande problema do Inter nos últimos anos. Você não pode ficar refém do campo, só do campo. Você precisa entender que é preciso ter um conceito. Se o Romildo Bolzan, que é tão insensado na aldeia, com méritos, mas uma das grandes convicções dele, uma das grandes qualidades dele é a convicção. Ele tem convicção e já falou para a imprensa que o Renato é o treinador em 2021 na próxima temporada. Então, assim, eu acho que o presidente, se começar a mudar a convicção nas primeiras semanas, vai começar mal. Diga, professor. Eu quero deixar claro que eu não concordo com isso, que essa questão de convicção tem só a ver com o resultado. O Grêmio tomou 5-0 do Flamengo em 2019 e imediatamente depois emendou uma série de vitórias. Se o Grêmio tivesse tomado 5-0 do Flamengo e começado a perder vários outros jogos, o Renato seria sim mandado embora. Como o Roger foi mandado embora. Eu acho que o Renato só sai quando quer. Professor. O Roger pediu para sair. Não. Pediu para sair, claro, pediu para sair. Ele estava louco. A versão oficial, né? Bom, na versão pediu oficial. O Roger pediu para sair. O Romildo queria que ele ficasse. Tá.
Tá bem? Então Roger, o maior sim. acerto do Romildo, que é colocar o Renato na vaga do Roger, é um mérito do Roger também. Não era o Renato, era o Cristóvão. Não, Cristóvão Borges e Isso. se pensou até no Doriva. Esses Antes- disseram antes não, do hein? Roger. o Doriva foi antes do Antes do Roger. Roger. O Cristóvão Cristóvão e Doriva foi antes do Roger. dois antes, Depois foi convicção o Renato. É. Porque aí era um período eleitoral também, aí tem Eu outros só fatores. quero chamar a atenção que isso vale não para o Grêmio, vale para qualquer clube. Clube de futebol é para ganhar. O clube de futebol que estiver ganhando não tem convicção que resista. Como um clube que estiver perdendo, o Roger começava os jogos perdendo de 1-0. Mas o Renato parou de ganhar em 2017. De lá pra cá ganhou uma Recopinha e o Gauchão. Não. Desculpe. O Renato parou de ganhar títulos. Mas é o que Mas conta. O que conta é a Não. taça no armário, professor. Não é verdade. O Renato foi à semifinal da Libertadores. Da Copa O do Renato Brasil também. perdeu. O Renato foi o E Renato teve foi duas muito- eliminações acachapantes. Então, assim, eu quero ressaltar, eu quero Uma em elogiar o cada Romildo. ano. Uma Na em cada convicção ano. que ele tem no modelo. Não, Não. nenhuma convicção. Não, mas não foi Se um o em cada Renato ano, tivesse- professor. Foi no mesmo Em ano. 2019, o Grêmio perde para o Atlético Paranaense e perde para o Flamengo, professor. Sim, e depois, por favor, quando o Renato seria mandado Depois consegue embora, classificar para a Libertadores do ano seguinte por uma sequência Não, boa de resultados. com 5 vitórias consecutivas. Por isso que o Renato não foi mandado embora. O Renato não foi mandado embora porque depois do jogo com o Flamengo, ele teve 5 vitórias, não teve nem empate. Mas é que, professora, se fosse outro e não a estátua Renato Portaluppi, nem saía do vestiário como técnico do Grêmio para ter essa chance. Saía porque o Abel tomou 5-0 da Chapecoense. Mas porque aí é o Abel, Sim, mas professor. O Mas é Abel está lógico. para o Inter como o Renato para o Grêmio. Se fosse Mas o vem cá. Lisca na Casa Mata, não tinha chance no dia seguinte, professor. Mas em tudo é assim, Maurício. Desculpe, Sim. se o REC comete um erro, ele tem uma bagagem que um jornalista jovem não tem para permitir que isso aconteça. Claro que o Renato, que já foi campeão disso, já foi campeão daquilo, que é uma estátua, tem muito mais condições de resistir a um mau resultado. Agora, pode ter certeza, se for uma sequência de maus resultados, não, nem o Renato, nem o Abel. Mas Tanto que o esse Abel ano- já foi mandado embora várias vezes. Mas esse ano o Grêmio teve ali uns momentos na temporada que, olha, o Grêmio jogando mal, tropeçando na O bola. Renato chegou a ter 50% em enquetes de pedido para que saísse. E É o que não a gente estava caiu. destacando Lá antes. na Rádio campo Grenal até falava mais. Lá na Rádio Grenal, Porque ganhava 70%. Grenal, porque o Grêmio ia mal. Não esqueçam que o número de Grenais que houve nesse ano, com a fórmula que criaram para o Campeonato Gaúcho, que já foi abandonada para 2021. Então a fórmula salvou o Renato, professor? Sim, os Grenais salvaram o Renato, sim. Se o Renato tiver daqueles 5 ou 6 Grenais que teve, né? Me ajuda, Maurício. Se daqueles 5 ou 6 Grenais o Grêmio tivesse tomado 3 goleadas, pronto, pode ter certeza que o Renato saía. Mas o Cudê não caiu por conta de Grenais, saiu porque... Mas depois a gente fala sobre isso, eu tenho mais um intervalo para cumprir. Na volta também o Lucas Bolzan tem que falar sobre... Cudê que perdeu hoje, né? 4-0. O Lucas Bolzan vai falar sobre a situação do Renato. É ele o cara para 2021? E qual que é o perfil que o Grêmio tem que ter institucionalmente em 2021? Porque grande parte da safra, que era valorizada com o Pedro Rocha, com o Everton e mais recentemente com o PP, já está num ponto de terminar, porque o PP agora está forçando a saída. E, aliás, ele vai sair antes ou depois da Copa do Brasil? Lucas Bolzan responde depois do intervalo.
De volta com o nosso Cadeira Cativa, 8h13, o consórcio imobiliário da Ademilar é certeza de um excelente negócio. Por quê? Além de você estar pensando no seu futuro, com esse crédito você pode comprar terreno, reformar, construir, comprar um imóvel também e até planejar o seu futuro com a aposentadoria imobiliária da Ademilar. Compartilhar sempre fez todo sentido para a Ademilar. E agora faz para todos. Precisamos compartilhar responsabilidade, solidariedade e apoio a quem não pode parar. Para os nossos clientes, compartilhar também significa segurança. Afinal, em um momento de tantas dúvidas, é bom ter uma certeza. Consórcio Ademilar, um investimento seguro. Então você já sabe, fale com Adriano Escalona, 3737-3033 ou acesse ademilar.com.br. Tedox, tradicional linha de tintas, também tem agora mais de 60 itens. Tudo então, para sua reforma, você encontra na Tedox, a tinta dos gaúchos, 3490-4475 ou tedox.com.br. Olina, seu bem-estar natural. Olina nas versões 60ml e 100ml. Peça Olina nas farmácias. Então, se algo não cair bem no churrasco, final de semana, ou enfim, qualquer dia, Olina é a solução. Por falar em churrasco, pão de alho é Alhopan. Tradicional pão de alho aqui do Rio Grande do Sul. Alho natural, requeijão de primeira e queijo parmesão. O melhor você sabe que é o Alhopan. Se você não encontrar no mercado favorito que você vai com frequência, já entrega esse número lá para o dono do mercadinho, 35575376. Ou você pode comprar direto na fábrica também, faz como o REC. O REC foi para Xangri-Lá, já levou um estoque de Alhopan para garantir que o churrasco vai ter uma carne boa, mas também um pão de alho bom para ser um bom aperitivo e para atender bem todos os que degustam, enfim, o churrasco. Eu, por exemplo, estava esses tempos com visita em casa com os meus cunhados, todo mundo respeitando o distanciamento, todo mundo testado, tudo certinho. 2 são vegetarianos, então para eles o churrasco era de Alhopan. E estava resolvido, ficaram mais do que satisfeitos. Como também fica satisfeito quem vai lá na exclusiva, na Sertório, porque lá você tem os pisos laminados com o melhor preço, o melhor custo-benefício e também a instalação é com mão de obra própria. Então você sabe que é qualidade. O WhatsApp está na tela, 991320722, exclusivars.com é o site para você obter mais informações. A loja Intershop da Rodoviária é onde você pode adquirir produtos licenciados do seu Clube do Coração e ajudar o seu clube comprando produtos oficiais. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas 3225-2378. E quem quer começar o ano bem, tem que colocar as coisas em dia. E para deixar tudo em dia, tanto na sua vida como pessoa física, quanto na pessoa jurídica, é com a Fornari. Você quer abrir uma empresa, você precisa de uma assessoria contábil de qualidade, de pessoas que saibam e que tenham a credibilidade que vão fazer tudo certo. É só o teu contador esquecer uma declaração para o governo, você já tem que vender um rim para entregar para eles, porque é complicado. E tem declarações todos os meses, tem guias que você tem que cuidar, dependendo do tamanho da sua empresa, alguma guia é trimestral, outra guia é mensal. E para você não ter problema, conte com a Fornari 3228-9388. Se você quer contratar um colaborador para sua residência, você conta com a Fornari. Se você quer fazer já e adiantar as coisas da declaração do imposto de renda, também conte com a Fornari 3228-9388, sede própria no Menino Deus desde a década de 80. Então, é garantia de serviços prestados com qualidade. Fornari é o número que está aí na tela para você ligar e se informar. 3228-9388. Lucas Bolzan, o planejamento da temporada 2021 passa pela renovação, pela confirmação do Renato. Como é que você vê essa situação? E o caso do PP? O Renato estava pistola na coletiva, já deu bronca no Adriano Espadoto e cada vez mais o staff, quando a gente fala staff é o empresário, é o colaborador que trabalha junto com o jogador, é o atravessador do negócio, enfim, é todo mundo que está envolvido no negócio. Essas pessoas cada vez mais dizem para a imprensa, a gente quer sair nessa janela mesmo, porque é a janela do PP, porque depois ele já vai estar com 24 anos e a Europa não paga tanto. Ele fica até a final da Copa do Brasil ou não, Lucas? Bom, Maurício, primeiro que
a gente tem que entender também o lado do empresário, por mais que o torcedor não goste desse tipo de comentário, a gente tem que entender que isso é o trabalho do cara, né? E de fato ele ganha o dinheiro dele dessa maneira e as transações estão, enfim, o grande pilão de lucro dele. Então tem que se entender o lado do cidadão que a gente respeita. Agora, existe um desejo dentro do Grêmio muito forte de que ele termine, pelo menos, né, essa temporada aqui no Grêmio. Ou que jogue a final da Copa do Brasil. Eu acho que fica mais inclinado ele poder jogar o primeiro jogo e, sim, seja vendido ali naquela transição do período do fim, né, da janela em Portugal. Não era o desejo do nosso presidente e da diretoria, de fato. Queria contar com o jogador, mas já existe um desejo do jogador de jogar na Europa. Eu acho que é um pouco forçado essa situação dessa questão de diferença de meses alterar o valor do jogador. Acho que não. Eu acho que é um jogador que pode ser mais valorizado ainda esse ano no Grêmio. A gente tem a questão de o Grêmio pode ganhar o campeonato, enfim. O PP também é um jogador que pode ser convocado para a seleção brasileira. Eu acho que tem boa chance disso poder vir a acontecer. A gente pode ver até o Everton, nosso antigo jogador, ele não está numa boa fase, então talvez possa abrir uma brecha para o PP ser convocado. E essa situação, sim, é muito desgastante, né, para o Grêmio, para o torcedor e para o próprio treinador, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois, né? E é uma pena, né, essa situação do Palmeiras, que possa passar a final, e é muito provável que passe a final, então, para outras datas, a gente não contaria com o jogador nem do primeiro jogo. Então, é uma coisa que se pensar e está lamentando. Eu não tenho informação de se vai ser vendido ou não. A gente tem a informação de que o Grêmio precisa vender um jogador, porque o orçamento do ano que vem depende, então, da entrada de certos valores no caixa, e isso vai ocorrer. Não sei se vai ser através do PP, ou é bem provável que ocorra. Existe também, assim, falando do Renato, uma convicção muito grande que o Renato vai continuar como técnico em 2021, vai terminar esse ano no Grêmio. Eu acho que o período do Renato no Grêmio ainda não acabou. Eu acho, sinceramente, do fundo do meu coração, que o Romildo vai ficar com o Renato até o final da sua gestão. Então, eu acho que talvez se o Renato sair do Grêmio, vai sair junto com o Romildo. E eu acho muito difícil que o Renato... eles têm essa parceria, né? Claro que envolve outros fatores, né? Mas existe uma sinergia entre os dois pensam parecido a respeito de várias coisas de futebol, tem um entendimento muito amplo e muito limpo, e eu acho que o desejo do Romildo é terminar com o Renato a sua gestão. Então eu acho que isso vai pesar um pouco também para a renovação, viu? Thiago, eu vou minha bola de cristal aqui. Não, a gente precisa dar opinião e fazer projeções. Eu acho que a renovação do Renato está baseada em 2 fatores. Primeiro, Rogério Ceni. Se a batata que já está assando do Rogério Ceni queimar de vez e o Flamengo ficar sem treinador, esse é o primeiro fato. E o segundo fato, se o Renato for campeão da Copa do Brasil, ou brasileiro, mas está mais longe, fechar a temporada com o título e o Flamengo tiver sem treinador, eu acho muito difícil que o Renato permaneça. Por quê? Qual que é a minha análise? Como já foi no passado, quando ele quase foi para o Flamengo. Ele vai chegar no final do seu contrato de uma temporada com o Grêmio, campeão, vai sair por cima e o Flamengo vai estar vagando, e a gente sabe que o grande sonho profissional, não por amor, ele ama o Grêmio, é gremista, fim de papo, mas ele tem esse sonho, essa projeção profissional, que é direito dele, inclusive, de treinar o Flamengo. E aí seria a fome com a vontade de comer. Mas aí eu não sei se o Flamengo quer ele, porque o Flamengo já teve 2 oportunidades. Quando saiu o Jesus e quando saiu o dono. Eu treinar o Flamengo, eu diria que é o segundo grande sonho dele, né? Porque o primeiro é treinar a seleção brasileira, mas uma coisa envolve a outra. Sim. Porque treinar o Flamengo tá mais perto da seleção brasileira. Perfeito. Mas ele não pode ficar no Grêmio até o final do mandato do Romildo e pós-Copa o Tite sai e ele assume? Mas seria a grande oportunidade de ir pro Flamengo, né? O Rogério Ceni também não fez grandes trabalhos e o Flamengo contratou. É que o Renato precisa mostrar fora do Grêmio que ele pode ir para a seleção brasileira. A grande tese no centro do país, a gente conversa com muita gente de lá, o Renato é bom no Grêmio. Beleza. Mas e fora? Nenhum trabalho do Renato fora do Grêmio foi positivo, assim, de encher os olhos. No Fluminense, ele ganhou a Copa do Brasil e foi vice da Libertadores. Mas isso já há 12 anos. Ele demorou 10 anos para voltar a ganhar. Então, para finalizar o meu argumento, eu acho que vai... Se ele for campeão com o Grêmio e o Flamengo vagar, junta a fome com a vontade de comer. Eu concordo com o Thiago, Maurício. Mas eu acho que o ponto que o Thiago pega e que eu gostaria de frisar é o título da Copa do Brasil.
Porque se ele for campeão da Copa do Brasil, ele está em alta e faz com que o Flamengo olhe para ele. Na pergunta que tu fez, se o Flamengo olharia ou não para o Renato. O título da Copa do Brasil, não tenho dúvida alguma que fará olhar, sim. Não, fazer olhar. Eu discordo de vocês. O Renato tem o sonho de ir para a seleção brasileira. Se ele ganha a Copa do Brasil no Grêmio e ele vai entrar numa aventura do Flamengo que não se sabe o que vai acontecer, apesar de ter grandes jogadores, enfim, aquilo lá é uma panela de pressão. Eu acho que o Flamengo vai querer pegar alguém do exterior de novo, tá? Ele vai terminar, de repente, a temporada com o Rogério Ceni, mas vai pegar um estrela de fora, porque tem dinheiro para isso. Vai querer apostar no que já deu certo, que é o Jorge Jesus. Não sei nem se não volta o Jorge Jesus, porque, veja bem, está cambaleando lá. A tendência é que no Benfica, se ele não se acertar, ele caia. Então, assim, eu acredito que o Renato tem a visão, sim, da CBF, né, da Seleção Brasileira, que só vai acontecer depois da Copa. E eu acho que ele é uma opção bem viável para isso. E se ele entrar numa panela de pressão, acho que ele tem chance de perder esse cavalo que pode vir a passar para ele. Eu acho que é muito mais seguro para ele continuar no Grêmio. Mas eu acho que o cavalo encilhado é o Flamengo. No que o Maurício disse de que essa sucessão de revelações no Grêmio está terminando. Acho que não está terminando, não. O Grêmio acabou de revelar um lateral direito extremamente promissor. Mas não é da mesma função, e quem revela da função o Renato não bota nunca, professor, que é o Ferreirinha. Calma, o Renato bota sim, desculpa, hoje, coisa boa poder discordar um pouco do Maurício, já estou me sentindo cadeira cativa. Agora é cadeira cativa, professor, antes estava muito mimimi. O Renato está fazendo com o Ferreirinha exatamente o que ele fez com o PP, exatamente o que ele fez com o Everton. Deixar atrás do Everton Cardoso, professor? Essa não, aí foi não, forte. Só um pouquinho, isso é num jogo. Quantos jogos... Professor, é mais fácil contar os jogos que entrou o Ferreirinha e não o Everton do que o contrário. Mas quantos jogos... Mas tu te lembra quando o Grêmio vendeu o Pedro Rocha, que trouxe o Fernandinho para ser... Não, o Fernandinho já estava aqui e o Renato botou ele à frente porque era mais experiente. O Everton Cardoso foi contratado. E não comprovou ainda. E o Ferreirinha teve 8 meses brigando com o contrato. Então o Renato ele tem muita hierarquia de vestiário. Às vezes ele tá no dia a dia com o Ferreirinha, então daqui um pouco ele tá moldando o rapaz. Mas com o TT ele estava também. Devagar. Ele fez isso com o PP. Gente, lembram o PP? Quanto a gente pedia o PP de um lado, o Everton do outro, e ele dizia, não, vamos devagar. Aí o PP perdia gol. Ele segurou. O Renato é muito bom nisso. O Renato revelou um lateral esquerdo que jogou algumas partidas no Grêmio, ele é muito bom jogador. Esse menino andou se machucando. Guilherme Guedes, esse rapaz é bom jogador. O Grêmio está revelando defensor. Veja, se tu pegar hoje o Wanderson, o Rodrigues e o Guilherme Guedes, tu tem quase uma defesa completa. O Rodrigues completa. É o quarto da lista, professor? Não, sim, quarto. Sim, quarto. Mas era o quinto, já subiu uma posição. O Paulo Miranda e o Já passou o Paulo Miranda, mas para aí, o que tu quer? Os dois titulares, ninguém vai tirar o lugar deles. Agora, quantos e quantos jogos esse rapaz tem? O Brás se machucou, o Rodrigues é que está jogando. Professor, deixa eu pegar o gancho que o senhor deixou aí, a gente está na reta final já do programa, para explorar o Lucas. O Wanderson, para você... Só uma provocadinha no REC. Por que o Abel não colocou o D'Alessandro para bater pênalti na Bombonera? Ele fez só 4 substituições. Quando ele botou o Fernandes, o argentino, para bater pênalti aos 45, ele podia ter posto os 2. Até hoje... O professor está com essa carta guardada na manga há um tempo. Semana que vem o REC está aqui, professor, o senhor joga direto para ele essa, porque esse super trufo... Mas ninguém me explicou até hoje. Tinha que ter pego no contrapé, professor. Agora ele vai se preparar para responder essa. Mas para dar tempo do Lucas responder, que a gente está na reta final também, professor. Lucas, o Wanderson já te dá convicção de que não precisava investir mesmo no Orejuela, ou você ainda cogita ouvir o Renato, porque ele quer o Orejuela de volta? Eu acho que o Orejuela é um jogador que tem espaço no time do Grêmio para ser titular, inclusive. Eu acho que o Orejuela, ele disputa bem com o Vitor Ferraz e está em vantagem.
Então eu preferia, assim, que eu sou daqueles favoráveis à renovação. A renovação não, né? A contratação em definitivo do jogador. Mesmo com esse aumento? Não, aí não. Eu acho que daí fica um pouco de deslealdade por parte do Cruzeiro, né? Do que foi feito. Nós tínhamos um compromisso firmado e mudar as cláusulas agora nesse momento, eu acho que é um pouco temerário e demonstra um tipo de má-fé contratual, que a gente até pode respeitar, porque é do negócio, é do mercado, mas acho que daí o Grêmio não pode sucumbir sob pena, né, de socorrer com outras negociações. Lucas, valeu, grande abraço. Valeu, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Um bom ano a todos aí, pessoal que nos acompanha. Estou recebendo algumas mensagens aqui. O pessoal está gostando do programa. Um abraço aí, professor Enio, Thiago, Bruno, Maurício. Valeu a todos aí. Valeu também, professor. Obrigado. Certamente na próxima semana ou na outra, porque faz o revezamento, também estará conosco. Falar em estar conosco, a Rainha Marta está entre nós, está em Viamão treinando com a seleção brasileira, junto com 2 jogadoras do Internacional, e toda a seleção está treinando aqui, a seleção feminina, pensando nos Jogos de Tóquio. Se vai sair ou não, não sei, acho que com a vacina sai. Obrigado, Bruno, obrigado, Thiago José, a você pela audiência. Segunda-feira a gente volta. Bom fim de semana.